terceira exposição da galeria desse espaço, e é um prazer, uma honra recebê-los e receber o Aguinaldo, o Manuel, com esse trabalho que ele vem desenvolvendo já há um tempo, de pintura e mais recentemente com fotografia também. Queria agradecer especialmente ao Aguinaldo, o texto que ele fez sobre bonito, e a conversa vai girar então em torno justamente desse texto e dos pensamentos do processo do Manuel. Então, boa conversa e muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Peço desculpas pelo atraso, mas eu estava na aula de pós-graduação e estava acontecendo um seminário que não acabava nunca. Quando foi 15 para 7 lá no Higienópolis, eu pedi licença, deixei os alunos sozinhos e vim correndo. Então, por isso o atraso. Eu e o Manuel somos velhos conhecidos. Conheci o Manuel em 95, quando eu fui dar um curso na Fundação do Aguinaldo. E aí nós começamos a conversar de modo frequente e intermitente. E ele tinha um desejo, um manifesto de mudar-se para São Paulo. E ficamos, como éramos já muito amigos, assim que teve uma oportunidade, eu coloquei num projeto e ele veio para São Paulo e durante um tempo ele morou em casa e fez da área de serviço o ateliê dele. E eu tinha alguns amigos que eram artistas e quando eles se dispunham a reclamar da vida, eu os convidava a ir até em casa, eles iam o Manuel trabalhando, ficavam com vergonha, resolviam trabalhar, porque realmente eram condições muito ásperas. Roupa pendurada, roupas comuns dependuradas, ele tirava tudo aquilo de letra, e eu ficava muito impressionado. Primeiro porque era um hóspede invisível, isso sempre é muito gentil, e segundo porque, além de invisível, ou porque era invisível, era também silencioso. Eu só via trabalhando e cachimbando nos intervalos em que também tomávamos café. E muito impressionado com a disciplina, mas o método, com a perseverança, com a dedicação, e isso faz parte do caráter, do traço de personalidade, porque o Manuel ele é formado em engenharia, e ele é formado com louvor, não é apenas simplesmente formado. Ele é formado na Federal de Pernambuco, em engenharia, e lá também foi aluno de iniciação científica, departamento de física, e ele sobressaiu também. E na engenharia ele foi um dos responsáveis pela manutenção de uma indústria, de uma grande indústria, a Rhodia, uma indústria dos químicos, pode dizer. E quantos funcionários tinha? 1.200 funcionários, era uma fábrica imensa. E manutenção é um sujeito, até onde eu pude depreender, paranoico, porque ele fica na iminência do problema que não aconteceu. Então, um bom engenheiro de manutenção é aquele sujeito que ninguém sabe quem é, porque a fábrica está funcionando. É igual a produção. Um bom produtor é o produtor que ninguém sabe mais ou menos quem é, porque está funcionando. Porque quando a coisa não funciona, a primeira coisa que se pergunta é quem é esse cretino do produtor, ou quem é esse cretino do engenheiro de manutenção que deixou que a máquina quebrasse. Então, o trabalho dele foi muito rapidamente assumindo um caminho, e um caminho que eu diria difícil no primeiro momento, especialmente em São Paulo. São Paulo é uma cidade que pese todo o alejamento que aqui tem, especialmente nos anos 90, mesmo no ano 2000, uma série de igrejas, é muito paroquial, o Brasil é muito provinciano,
em vários aspectos. Né? E aqui tinha uma determinada linhagem, coisas que podem ser feitas, coisas que não podem ser feitas, e muita gente levando isso a sério. E o Manuel, muito tranquilo, sempre muito focado, iniciou um trabalho que, a meu ver, tem uma consistência, uma pertinência muito grande. Isso eu coloco no texto que eu escrevi, e eu, durante anos, eu pude escrever sobre Manuel, um dia colocar ali na exposição, porque a gente tinha traços parentais. Ele era meu cunhado. Então, agora que não somos mais cunhados, aí eu me liberei, e aí eu passei a cuidá-lo, escrever, lembrar, precisando, estamos aí, porque sempre tive muita vontade de escrever sobre o trabalho dele, porque é um trabalho que me leva a pensar, a discutir, que me deixa encafifado, me deixa muito interessado. E acho que em tempos, ao mesmo tempo, muito egóicos, em tempos de Facebook, onde, junto com todo o benefício que vem essa tecnologia, tem também uma certa facilidade, uma banalidade de curso. Né? Eu tenho um amigo, muito querido, Fernando Cocchiarari, dizendo que hoje nós vivemos um neocartesianismo. Segundo Descartes, é penso, logo existo, e hoje é acho, logo existo. Todo mundo achando tudo, achando coisas incríveis, a gente tem que, volta e meia, se deparar com esse tipo de coisa. Agora, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que isso acontece, nós temos uma sociedade onde cada vez fica mais ridículo ficar apostando na ideia de indivíduo, de subjetividade, porque nós temos os nossos desejos, os nossos corpos, as nossas ações administradas, fazendo um esforço danado para escapar disso, para pensar nisso. E, portanto, sou contra a ideia de que, claro, existe uma individualidade. Só não vamos achar que podemos nos esconder desse dilema a partir dessa facilitação e de ficar, por exemplo, fotografando um bife que comeu hoje na hora do almoço como isso sendo um grande acontecimento, porque efetivamente não é um grande acontecimento. Nada nos convencerá que isso pode ser relevante. E aí acho muito fascinante alguém como o Manuel, que fica, tomando como sócio os procedimentos das matérias, das substâncias, né? Entrando no âmago das substâncias, percebendo como elas funcionam, o que é um modo, inclusive, de perceber a sua identidade, a sua proximidade, a nossa proximidade. Nós somos tão ínfimos, tão acanhados, tão pouca coisa. Eu lembro de uma frase que eu vi numa sinagoga em Nova York, da Golda Meir, uma frase que me chamou muita atenção. A tradução dela é mais ou menos, também se eu me lembro, era: não se preocupe muito com os seus atos, com a dimensão dos seus atos. Lembre-se que você não tem importância alguma. Lembre-se sempre que você não tem importância alguma. Isso é muito bom. Isso serve também de consolo. Não é preciso ficar assim, tão preocupado. Afinal de contas, qual é o peso que a gente conta? E aí, agora, por outro lado, conta. Coisa conta. E a gente não deve, por conta disso, desprezar o que deve ser feito, o que pode ser feito da melhor maneira possível. Então, fascina-me essa atração e esse interesse pela maneira como as unidades mínimas, discretas, as variações sutilíssimas, os acontecimentos e, digamos, esse mundo que é pura energia. E eu lembro, quando eu comento no texto, o susto quando eu era garoto e descobri que éramos compostos enormemente por água.
e isso, nosso corpo era água. E algum tempo depois, a esse susto veio outro espanto, que era o fato de que nós éramos células, e daí moléculas, e daí átomos. Portanto, nós somos a energia, não é? Portanto, um fluxo, um movimento, é um vórtice. E tudo é assim. E, portanto, eu acho que um sujeito que se põe, como o Manuel, meio como um semeador, um catalisador de processos físico-químicos, ao fazer isso ele termina se aproximando, estabelecendo uma identidade, ou esclarecendo uma identidade que há entre nós mesmos, em que pese a nossa nosso corpo e a nossa aparente intangibilidade, mas ele mostra que nós somos muito aproximados dessas dimensões microscópicas e que, no entanto, ele sabe como é que a coisa funciona, porque tem essa mente muito esclarecida, muito aguda, muito sagaz de perceber. Eu via isso, comecei desde sempre acompanho o Manuel, mas eu vi um momento nos anos 2000 em que ele ficava regando a tela, aguando a tela, não entra com pincel, agora até entra, mas colocava só uma barra de tinta e aí ia por difusão, aguando, aquele complexo ia se separando e os pigmentos mais pesados caíam primeiro e os mais leves iam se afastando e aí abrindo cores. As cores iam se abrindo. Você me chamou de jardineiro na época. Foi uma coisa, o cara fica regando. Então, muito impressionante essa coerência. E a gente. E ele ficava muito, claro, levemente ansioso na hora de tomar café. Depois a gente deixou de morar junto, mas logo em breve eu voltei e a gente era vizinho. Para tomar café todo dia lá em casa dele. Todo dia não, toda hora. E aí ficava lá assistindo o trabalho, e às vezes ele falava assim: ninguém se interessa por pintura. Os artistas têm, às vezes, um tom apocalíptico, e meio aterrorizado, porque ninguém está vendo o que eu faço, e que desgraça. O otimismo não é o forte do Manuel, e ele chama os otimistas de um sujeito mal informado, apenas isso. E aí, melhorou muito. Aí começou a fazer fotografia, porque dizia que fotografia sim, aparentemente hoje o pessoal só está interessado em fotografia. Aí ele fez em fotografia e começou a ganhar salão, aí pronto, né? Aí a gente falava assim, mas nossa, não quer trocar aquela pintura que eu tenho por uma fotografia? E aí ele ficava bastante, ria com a brincadeira, mas ficava. Então, eu acho que o Manuel não é daqui, portanto ele não teve aquela trajetória FAP, Santa Marcelina, ECA, Ateliê do Fajardo, apesar de até passou pelo Ateliê do Fajardo, mas que não tem aquele percurso que todo mundo aqui tem. E aí acho que seria interessante nós começarmos pelo princípio, tá? Que é meio que uma nota biográfica. Como é que era ser artista, como é que você inventou isso de ser artista numa Recife que não parece que seja mesmo até hoje fácil, né? Como é que foi isso? Conta aí para nós. Realmente hoje parece que nunca está difícil o negócio lá. Mas eu tinha uma ligação da infância, né? Com desenho e tal, chamava atenção, mas nunca fiz nada com isso. Meus pais são analfabetos visuais, não tive nenhum tipo de introdução a isso. Tive a literatura, mas não a pintura, artes plásticas, zero. Mas tinha essa coisa natural. E comecei por diletantismo a ler sobre história da arte na adolescência. E durante a faculdade de engenharia eu comecei a fotografar como hobby. E aí acho que foi uma aproximação maior, uma primeira aproximação com o pensamento visual. Porque eu fui fazer fotografia e não me conhece.
CDF, desde a infância já comprei 200 livros, assinei 400 revistas e tal. Enfim, investi em equipamento. Mas, enfim, era uma coisa que fotografia para mim não era artes plásticas. Eu nem sabia que existia arte contemporânea, para falar a verdade. Aliás, só para vocês terem ideia, a primeira Bienal que eu fui visitar foi em 96, eu tinha 30 anos e Agnaldo era o curador adjunto. Cheguei na Bienal, ele me puxou, vamos ali que eu vou falar com o artista. Depois a gente vai ver a exposição. Eu sentei, conversando com o artista, contou piada, não sei o quê. Eu não tinha a menor ideia de quem era, Valdez Calvo. Eu com 30 anos não sabia quem era Valdez Calvo. Não sabia nada. Mas já sabia muito mais de arte estrangeira, porque no Brasil, naquela época, não tinha nada, nenhuma publicação, não tinha monografia de ninguém. Era uma secura total. Mesmo eu, como rato de biblioteca, não achava nada. Enquanto você podia lá fora comprar pelo correio e se informar sobre todo o minimalismo, qualquer corrente recente de arte europeia, americana. E eu comecei por aí. Na verdade, depois dessa experiência na indústria, quando eu pedi demissão com 4 anos de trabalho, eu estava simplesmente fotografando. Eu tive umas aulas com Renato Vale, um artista de lá, e comecei a pintar no fim de semana e tal, mas já comecei a ler. Dentro desse processo autodidata, meio maluco, que normalmente sempre acontecia em Recife. Naquela época não tinha sequer um curso superior de licenciatura. Na época só tinha educação artística, que era uma outra coisa e eu não tinha mais interesse. Então, no final das contas foi por aí. Dentro dessa dificuldade de Recife na época, de não ter instituições fortes, quase não tinha instituição, muito menos forte. Tinha uma produção interessante, mas era isso, dentro de alguns setores. E, de quebra, ainda tinha um preconceito em relação a alguém que, como eu, careta, engenheiro, que tinha carro, de outra vida. Ainda tinha esse detalhe. Mas, no final das contas, sei lá, isso fez parte do caminho. Até vir para cá, para São Paulo, quando a coisa realmente... Mas você teve aula com o Gil, Vicente? Tive com o Gil, informalmente, né? Sempre ele, a cada 2 semanas, ele ia no ateliê para comentar os trabalhos e propunha exercícios e tal. Também, aquele estilo guilda, sabe? Você ir no ateliê do outro, ia acompanhar o trabalho, trabalhava junto, às vezes eu ia lá. Mas, em paralelo, tem isso, eu estava já lendo. Estava lendo sobre técnica, estava lendo sobre história da arte. Tudo que tinha arte, eu li. Psicanálise da arte, filosofia da arte, história da arte. Mas no Brasil não tinha nada. Isso tudo, como provinciano que somos, ia lá pegar, porque aqui não se fazia nada. E você foi fazer um curso, na verdade, em Paris, de técnica mesmo, foi um momento importante para você. Na verdade, antes de ir para São Paulo, eu fui para Paris e passei pouco menos de 1 ano vivendo lá e frequentando a Escola de Belas Artes para estudar especificamente técnica de pintura. Caravaggio, Tiziano, esse procedimento da história da pintura. E também fabriquei tinta óleo, aquarela e tal. E esse conhecimento foi fundamental para o que veio acontecer muitos anos depois. Porque quando você fabrica pigmento, você pega na cor. É um pó, você sente o pó, você vê como é que é o grão, você sente a fineza, a leveza. Tem pigmento que é tão fino que você tem que manusear com máscara, por exemplo. Para não se envenenar. Para não se envenenar, independente além dos terrócios que são culturais, são pesados. Isso eu não imaginava, mas vários anos depois veio aparecer nesse trabalho. Sem esse conhecimento, isso aqui não acontece. O Iberê Camargo ele tem uma posição muito drástica, porque
num momento lá nos anos 50. É um momento importante da nossa produção artística e é o momento em que o concretismo entra em cena e em seguida o neoconcretismo. E o concretismo não estava efetivamente preocupado com fatura, com qualidade de tinta, era tinta industrial, não era essa a preocupação, o que dá um certo desvio. Você tem toda uma tradição, Volpi, a Tempera e mesmo os artistas que tinham lá uma labuta e um conhecimento interno do ofício artístico. Muita gente acha que essa desviada e associada também a um neodadaísmo que rompeu aqui nos anos 60, isso torna quase que mais fácil a produção artística. E o Iberê ele era muito irritado em relação a isso. Ele acha que, quer dizer, não se queima etapas no processo de conhecimento. E que as lacunas que nós carregamos são lacunas abissais. E ele foi para a Itália, ele foi para a França, e no final dos anos 40, fica nos anos 50 um pedaço, estudando, vai ser aluno do De Chirico, conhece o Morandi, faz POC em museu, e ele estuda com profundidade a matéria pictórica, os assuntos, os temas, enfim. Ele tenta se apropriar de toda uma tradição artística, e dizendo que nós não tínhamos essa tradição, e isso era muito ruim para o país. Não é? Então, sob esse ponto de vista, você faz meio, como você vê isso? Você está defendendo aqui que se não fosse aquele conhecimento, só que não rolava. Pois é, e eu fui para a França, não é porque eu queria ir para a França, porque aqui no Brasil não tinha nada desse tipo. Eu procurei, Rio, São Paulo, tem os artistas sabem direito, ouviram falar, uma boa parte, sabe? Mas eu sou engenheiro, ouvir falar não resolve. Então, eu achei essa possibilidade de ir para a Escola de Belas Artes que me aceitou como aluno externo, porque o curso é de 5 anos, eu fui aceito como ouvinte para essa disciplina específica, que é o que me interessava. Mas de quebra, como sendo aluno da escola, eu podia entrar de graça no museu. Então passei todo esse período, ia todo dia no museu, todo dia. De graça. Às vezes eu ia para estudar uma pintura, ficava lá 3 horas, desenhando, escrevendo, pensando e tal. E isso para quem está estudando pintura não tem preço. Parida, o que tem de acervo montado, não tem lugar nenhum, muito que chega nos pés. Você tem de arte ciclática até a contemporânea, disponível em qualquer dia, qualquer um. Em outra cidade tem isso, naquela profusão. É incrível. Então isso faz a diferença. Aqui, isso é visível. Tem nessa geração dos anos 80, eu acho que tem uns interesses do século XIX, até na Europa, no final do século XIX, o pessoal estava já... Fale um pouco mais alto, senão o pessoal lá no fundo não escuta. Como teve no século XIX tá bom? Na Europa, que como reação àquela academia muito rígida, cheia de dogmas e tal, que dizia que sombra não podia ser rala, sabe? Chegava a esse nível, a tinta não podia ser fina na sombra, um negócio absurdo. Quando o Rubens fazia isso muito antes, com perfeição. Então, tinha essa reação aqui que gerou uma pintura que tem essa característica. Alguns artistas, como Beatriz Milhaz, se você chega perto na pintura dela, que é uma boa pintura, eu acho, mas chegando perto você sente essa reminiscência dos anos 80, um certo descaso, com até um toque na tela, sabe, o manuseio da tinta e tal. Agora você chega perto da tela do Kiefer, que estava aqui até outro dia, é um delírio em cada centímetro quadrado, sabe? E isso é óbvio que isso se reflete na... O Scully. Scully, por exemplo. Tem que se lembrar que a fábrica, quando foi criada, não tinha curso de pintura. Então, não tinha curso de Santa Marcelina, não tinha curso de pintura. Várias escolas de arte não tinham curso de pintura. A pintura, uma leitura muito de época, muito localizada,
passou por uma incompreensão de que ela estaria superada, não faria mais sentido fazer pintura, como se as linguagens elas caducassem. Você dizer que o lápis não faz mais sentido. Como? Fará sentido enquanto que alguém se dispuser ou tiver interesse naquilo. Fará sentido também na medida em que o que pode ser feito com pintura não pode ser feito com escultura. Você não ganha nada suprimindo uma linguagem, você ganha ampliando, mas eventualmente trabalhando sobre isso. Mas como é que você chegou nesse trabalho? Qual foi o insight? Porque você era um pintor figurativo no começo, que fazia muitas cabeças, muito retrato, uma coisa que você estava muito interessado. Como é que você foi chegando nessa discussão? Foi gradual, porque em Pernambuco a gente tem essa tradição da pintura figurativa, tem artistas importantes, né? Enfim, Zé Cláudio, Samir, o próprio Gil, uma geração mais nova, mas é uma tradição que vem desde os holandeses, ininterrupta, inclusive. E eu comecei por aí porque tinha uma predileção, gostava e tal, não sei, talvez seja uma coisa natural, mas foi intuitiva, porque foi autodidata, não tinha ninguém me forçando a fazer nada, eu fui porque simplesmente, sei lá, aquilo me interessava. Mas com o tempo, exercícios, experiências, essa figuração ela começou a perder solidez, ela foi meio que se desmanchando. Começou a ficar cada vez mais abstrato. E isso para mim ainda era um período de estudo, de aprendizado, não tinha feito exposição nem nada. Mas a partir de um certo momento, a pintura realmente ficou abstrata. E num momento em que eu já estava pensando não mais em termos de figura, representação da figura, mas o espaço em si da pintura, né, de representação da pintura, que era aquele espaço, enfim, as origens daquela coisa toda. E nesse processo, eu vim aqui para São Paulo e alguns grupos de estudo, como o Ramo, foi importante na solidificação dessas coisas. Né? Começou uma ideia a se formar, que deu numa primeira individual que foi na Fundação Joaquim Nabuco, em 2000, 15 anos atrás. E já era uma articulação de espaço realmente abstrato. Já estava pensando, não me lembro nem porquê, mas em mecânica quântica, em trajetória de partículas, em colisão de partículas, que era um espaço formado por sobreposição de muitas linhas semi-transparentes que eu ia acumulando e tal. O espaço tinha até uma profundidade, que era real na medida que as camadas se sobrepunham semi-transparentes, mas muito finas. Você observando aquilo tinha uma sensação de um outro tamanho, outra espacialidade. Mas foi uma coisa por aí. Quer dizer, em algum momento, quando a figura deixa de ser o centro, o espaço passa a ser o centro de atenção, rapidamente, acho que pela minha formação, eu passei a olhar o espaço da pintura como a ciência olha o espaço cósmico, o microscópio das partículas e tal. Talvez seja natural por essa minha formação anterior. Né? Sim. Eu vou propor para você fazer o seguinte: contar como é que você fez essa tela aqui, por exemplo. Como é que explica para a gente, chegando nisso aqui, por onde começou, qual foi o primeiro problema, como que ela evoluiu, como ela foi acontecendo. Pega essa pintura, porque ela é protagonista da exposição, quem chega é quem você é recebido por essa pintura. Então conta para nós como é que é, se as pessoas possam entender, para que não fique abstrato. Isso aqui mostra como é que é o processo. Então, na verdade, na verdade, o trabalho começa fora da tela, começa na preparação de várias misturas, porque cada mistura ela é crítica e cada quantidade de cada família química de pigmentos que entra na composição dessas misturas
são críticas também. Crítica no sentido de pequenas variações gerarem grandes alterações. Isso não só na escolha desses pigmentos, mas também na densidade de cada mistura. Porque no final das contas, isso vai ser colocado na tela, onde a tela está no chão, na horizontal e imóvel. Não toca na tela, não tem escorrimento. Muita gente pensa, isso é escorrimento. Não tem escorrimento porque não tem linha reta. Pode procurar uma linha reta que não tem. Escorrimento é voz luz. Pegar a tela, colocar um acúmulo, levantar e fazer a coisa deslizar, né? Praticamente. Gravidade. Aqui a gravidade ela entra, ela é importante, mas ela está jogando tudo para baixo, na direção da tela. O que eu vou fazendo, na medida que a coisa começa, é adicionar a tinta num certo ponto, onde eu queira dar a partida do processo, e depois eu vou criando películas de água para onde eu quero que a tinta se desloque. Porque isso está ligado à variação de entropia, né? A segunda lei da termodinâmica. Se você tem um sistema que tem uma energia, ele sempre vai tender a uma energia mais baixa. E uma das formas de baixar a energia é por expansão do volume. Então, se você pega um gás numa Coca-Cola confinado, se você tira a tampa, o gás sai. Ele sai porque ele tenta ocupar todo o espaço que der em ele. Uma sala, um planeta, o que for. No caso aqui, a tinta ela tenta ocupar o espaço que eu dou ela, que é uma película muito pequena de água. Então, a difusão ela é uma força muito fraquinha. E o processo disso é muito lento. E é uma coisa de uma difusão forçada. Não forçada que se forma até fractais. No meio dessa coisa. Fractais é água, por conta desse mecanismo. Mas então é isso. Se a coisa começa num ponto e eu levo numa determinada direção, aquelas tiras, aquelas misturas, elas vão se deslocar. Mas vão se deslocar de certa maneira. E à medida que uma vai se deslocando, eu também vou injetando outras ao longo do processo. Vou acrescentando. No começo, 12 anos atrás, quando isso começou, eu fazia uma tela inteira de uma mistura só. Era um sopão assim, com, sei lá, uns 12 pigmentos, com características diferentes, e esse negócio começava a mexer, a andar, e eu dava certo, eu descartava a tela. Perdi. Agora não, agora, depois de muita coisa foi introduzida, existe possibilidade de edição. Né? Não só durante o processo, por exemplo, tirar, eliminar certas coisas que não estão funcionando, porque isso é uma película muito fina de tinta, né? Muito fina. Posso pegar um papel e tirar, enxugar, simplesmente. Mas eu posso voltar depois cobrindo. Também ao longo dos últimos anos eu fui desenvolvendo maneiras de cobrir tanto com brancos quanto com escuros. Que isso, na pintura, na tradição da pintura, é muito simples de fazer, isso é um recurso tradicional. Mas aqui, para manter essa característica de fluência geral, uma coisa que comunica com a outra, essa leveza, não é simples. Isso me levou muito tempo. Só agora, de 1 ano e meio para cá, é que isso está na mão. Tanto para claros, valores claros, quanto para escuros. Tem um ponto onde começou Eu não sei mais. Mas aonde você distingue pontos de partida? Não, essa aqui talvez, eu tenho a impressão que ela começou por ali, por aquele ponto. Mas, dentro desses acréscimos de procedimento que eu falei, eu consigo conectar uma coisa que foi feita num dia com outra feita, sei lá, um mês depois, de uma maneira que nem eu sei mais. Você começa a fazer, você faz uma vez, você faz várias ao mesmo tempo? Normalmente eu faço 1, 2, não, mas é porque essa aqui foram vários meses, essa é uma tela um pouco intermediária. Essa é mais simples, está atrás de você. Essa é um pouco. Essa teve mais idas e vindas, mas porque... Está mais perturbada, está mais inundada, né? Exatamente. Você inundou. Ela é mais Pelo menos tensa, teve né? dois grandes momentos aqui de inundação. Mas, enfim, mas para ilustrar, mantendo nessa daqui, essa possibilidade de volta, de adição e de correção, vamos dizer assim,
esse trecho aqui, que parece ser o branco da tela, não é o branco da tela. Isso aqui é no escuro contínuo. Aqui eu rasguei esse branco. Só que eu consigo fazer isso de uma forma conectando com o que estava embaixo. Então tem uma conexão muito leve no limite, que em vez de fazer do branco uma colagem, transforma o branco num fluxo. Né? Isso no fluxo geral da pintura faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque me interessa esse espaço que está em movimento, não o espaço de colagem, que é um espaço de ritmo. Né? Aqui você tem fluxos, vários fluxos, você sai de um para o outro, você nem tem mais onde está. Você perde até a referência. Se você for olhar no detalhe, cada pintura dessa, você passa o olho, parece que entendeu tudo. Mas se você for no detalhe, você percebe que você está num plano, de repente acha que está em outro, não está em cima. Você tem essa Mas aqui entre nós, você rouba no jogo? Tem um momento que você entra com o pincel? Agora, recentemente, sim. Mas não na construção da estrutura. O pincel entra só para apagar certas coisas, criar algum tipo de veladura, mas é uma coisa muito sutil que é imperceptível. Não tem como. Às vezes uma veladura para mostrar um tom de uma cor, sabe? Mas a estrutura elementar é impossível se fazer com pincel, não tem como, né? Isso aqui, quem pinta sabe, não tem como fazer um negócio desse. Você passar a vida todinha e não ia conseguir essa coisa. E hoje, deu pincel para mim, eu gosto. Nem você. Nem você. Ninguém. Olha ali, aquele trabalho ali no meio, se for olhar ali, tem uma parte que parece uma aurora boreal. Né? Não tem como. Não tem como, nem aquarelista, não tem. Aliás, a aquarela, que todo mundo fala, lembra aquarela, lembra em parte a aquarela. Porque a característica da aquarela é que só usa pigmento muito fino, né, para criar aquelas manchas transparentes. Se eu usar só pigmento fino aqui, isso não acontece. Essa pintura aqui não acontece. Tem que ter uma mistura de densidades, propriedades. Senão você teria um borrão. Como é que é o processo Borrão. dessas outras? Aqui são fotografias, né? E no final a gente resolveu mostrar junto com as pinturas, porque essa série que eu chamo de Hubble, ela deriva da pintura. Deriva de várias maneiras. Embora sejam muito diferentes. A matéria-prima aqui são fotos do telescópio Hubble, que está em órbita, né? Fotos de estrelas, de galáxias e tal. Está lá no site da NASA. Eu queria ser astrônomo, então acompanho o Hubble desde a adolescência. Queria ser cosmólogo, é verdade. Ele tem uma pergunta ali. Tem uma curiosidade, como você aplica água de fotogosto? Água? Pulverizador de jardim, por isso que ele me chamava de jardineiro. Só que, assim, quem olha isso, pensa que isso tem uma velocidade na hora de fazer, todo mundo quer filmar, não sei o quê. Eu disse, é um saco, isso demora horas. Cada pedaço desse horas, o negócio vai lentamente, sabe? A força de difusão ela é muito fraca. Então, a tinta ela vai sendo arrastada muito lentamente. Aí eu tenho tempo de intervir, de agir aí. O pulverizador ele é de várias maneiras. E dependendo do momento, de forma diferente. O jeito de pulverizar, a quantidade, o lugar, enfim, dependendo do que eu queira fazer. Aqueles trabalhos marmorizados do Zerbini fazia lá no final dos anos 90 umas pinturas marmorizadas. Todo mundo achava muito esquisito aquilo. Todo mundo, não, a grande maioria achava. Estava no meio de campo, né? Não eram as pinturas de natureza ainda, que ele tinha feito, que voltou a fazer brilhantemente, e ao mesmo tempo, está tudo bem, é uma coisa abstrata, agora por outro lado, parecia livro encapado, né? Caderno de colégio, coisa e tal, e ele ficava horas fazendo aquilo. Aquilo chamou a atenção de você, um certo parentesco? Não? Chamou porque eu sempre acompanhei a trajetória dele, porque eu adoro o trabalho de Zerbini. Mas o que ele faz ali é de uma outra hora. Tem uma conexão, não, sim, mas assim, eu acho que o seu caminho é muito singular na arte brasileira. Eu não vejo
está fazendo nem próximo. Assim, longínquo, o cara que você dá, a cena à distância é o Zerbini, em alguns momentos que ele tem também esse tipo de preocupação. Mas sem dúvida, eu olhei aquilo na época e achei muito bacana, sabe? Mas a coisa do papel marmorizado, ele tem uma manipulação ali que é mecânica da mão, né? De você ir mexendo a polpa com a mão, assim, mecanicamente. Ou seja, tem uma ação direta, quase que como o Pollock tinha com o Drip, sabe? E você sai construindo o desenho simplesmente com um pauzinho lá, mexendo naquelas polpas, né, no caso do papel. Aqui na base de óleo você pode Não, mas mesmo que não fosse, sabe? Mesmo que fosse, é o procedimento que leva a um tipo de resultado que tem características próprias. Né? Acho que da nata aqui, eu fico pensando assim, Com óleo aqui não você é funciona. pesquisador, você eu te conheço. Você já sabe onde vai depositar mais pigmento, que vai mais profundo, onde o pigmento vai esparramar mais. Agora, no começo, porque, enfim, bom, também tem uma coisa que eu queria dizer. O meu objetivo aqui não era fazer pesquisa em mecânica dos fluidos, nem qualquer outra coisa, certo? Porque a gente começa a falar muito de técnica, já me falaram isso, mas você só quer saber de técnica. Não. A técnica ela foi se desenvolvendo ao longo de 12 anos com um processo muito específico, que era pensar a pintura, pensar espaço na pintura, representação do espaço na pintura. E, em paralelo, na ciência, da onde eu vim. Não por acaso surge uma série como essa do Hubble, que depois eu vou falar. Mas, qual foi a pergunta? Se quando você inicia, por ser esse pesquisador, conhecedor da técnica, se você já sabe a priori que aquele pigmento vai se depositar mais, ou que o outro vai se Então, mais. sei, agora eu sei. Depois de voltar a estudar a mecânica dos fluidos, olhar as características físico-químicas do pigmento, sabe aquele manual Ralph Maia que o pessoal compra e deixa na estante dos artistas? Eu sei ele decorar, sabe? No começo eu fazia. No começo dos primeiros anos eu fazia igual a cientista, pegava uma tela, então eu saía anotando tal pigmento, tal pigmento, tal. Se eu perdesse aquele caderninho naquela época, eu pulava embaixo de um caminhão. É a mesma coisa. Hoje o negócio já está no. Nem preciso pensar mais. Eu penso no que eu quero fazer. Vai. Coisa. Ana, me ajuda a tentar entender uma coisa que é fantástica, a gente poder ver lá que você vai falar, né, dentro dessa aula. Né? Você fala muito no espaço, mas eu vejo tem uma questão do tempo que me liga muito. E desde o início você vem falando na foto, você tem essas fotos do polo do universo, né, que tem essa questão da profundidade, tem a questão do tempo como instantâneo, né, dessa luz que está viajando no espaço, né, em um tempo incomensurável. Né, e ao mesmo tempo as suas pinturas, eu sinto que elas me levam a uma reflexão também no sentido de algo que vai também tendo um tempo instantâneo, embora você falou que o processo é extremamente demorado. Eu imagino que existem umas sobreposições instantâneas, né? Muitas instantâneas, né? Que também é um tipo de discernimento fotográfico, digamos assim, né? Eu vejo, você tem uma relação, por exemplo, entre a tua pintura e a foto, não é à toa que elas estão aqui juntas, né? Mas como é a questão do tempo, assim, para você? Essa questão do tempo é fundamental. Até Aguinaldo colocou lindamente no texto que, no sentido de uma construção de tempos e espaços. Né? Isso começa na pintura. Não é por acaso que eu falei que eu me interesso pelo movimento da mancha, não pela mancha em si, mas pelas relações de movimento dentro dela. Porque isso daqui é um fluxo verdadeiro de tinta, certo? Como você encontra um rio na natureza, ou um gás, uma nuvem.
acontece, porque isso faz parte do processo de percepção. Então, para mim, lidar com o fluxo, por isso que eu penei esses anos todos em cima desse processo, porque eu queria melhorar o resultado da pintura, mas sem perder esse princípio, sabe? Porque o que é o fluxo? O fluxo é uma coisa que se deslocou num determinado espaço durante um certo tempo. É isso que está acontecendo. Isso você tem uma sequência de fluxos reais. Isso não é uma representação de um fluxo na natureza como o Turner faz, por exemplo. Você chega na frente da pintura de Turner, ela é pesada, ela é espatulada. Ela é uma representação aqui, não tem metáfora. Isso aqui é o próprio fenômeno que está sendo manipulado, gerado, induzido e conduzido. Induzido, claro, lógico. Agora, isso foi, dentro desse processo de vários anos, tem uma dose de acaso que eu fui cercando e deixando ela numa certa porcentagem que me interessa, que eu uso, posso usar bem. Não é equilíbrio entre essa dose de acaso, ou seja, entre a questão química, natural, o fluxo, e a tua indução, o teu encaminhamento. Como é que tu trata o equilíbrio entre esses dois? Ou esse equilíbrio, de fato, é o resultado? Ou seja, a possibilidade de lidar com esses dois parâmetros da ação natural do elemento e onde tu te encontras nessa relação. Ou seja, essa relação natural do fluxo, ela encontra um correspondente em você percebe isso? Eu acho que sim, porque para mim isso é como se eu estivesse trabalhando junto com a natureza. Sabe como é que é? Uma parceria. Normalmente você associa virtuosismo em pintura, principalmente pintura, aquela coisa baixa, né? Picasso, pincel, o cara pega o pincel, resolve qualquer coisa. Aqui eu não posso resolver qualquer coisa assim, não é bem assim. Eu tenho que ir lá, vamos negociar, vamos aqui, venha para cá e tal. Agora, com essa possibilidade que eu falei de voltar com camadas, aí entra uma possibilidade de ajuste fino muito melhor. Sabe? Porque, sei lá, se tem aqui nessa pintura, esse escuro era inteiro aqui. Ele vinha até, mas não estava dando certo. Pegou na hora e rasguei o branco aí. Depois de ser. Sim, depois, muitos dias depois. Muitos dias depois. Mas, então, hoje, eu tenho essa condição, sabe? Muito melhor do que há muitos anos atrás, que eu ficava muito mais refém do Você falou dessa de vir com o branco, depois, em algum momento, você não está satisfeito. Mas e a escolha do branco? Você prepara a tela com o branco e as fotos também é branco, né? Sim. Então, Isso não tem a ver com esse segundo momento do Hubble, porque, como eu estava falando, respondendo a Jaime, essa série ela derivou da pintura e das questões da pintura. Por que a pintura tomou esse rumo foi que eu voltei a olhar as fotos do Hubble de outro jeito. E aí me deu vontade de fazer alguma coisa com ela, porque eu já acompanhava isso desde a adolescência. Essas fotos estão aqui dentro desde que eu tinha 17 anos. Eu não estou brincando, eu queria ser cosmólogo mesmo. Isso não é exagero, não. Só que isso ficou adormecido. E como a pintura tomou esse rumo, de repente entra nesse mundo da internet, que você começa a ver imagem toda hora, e a NASA começa a bombar isso, essa coisa voltou e existe uma associação natural, para usar a palavra correta, entre essas pinturas e as fotos do Hubble, porque o mesmo fenômeno que eu estou usando aqui, eles estão em todas as escalas, estão no micropore, fagocitose, pinocitose, até dispersão de gás, de estrela, explosão de estrela, sabe? Muita gente comenta, pô, essas pinturas parece que tem uma energia e tal, mas tem mesmo. Essa coisa da difusão, ela acontece como uma forma de dissipar energia. Então isso é uma que se vê uma visualização de uma descarga de energia, como você tem um raio que sai de uma nuvem para a Terra, sabe? É um registro dessa descarga de energia. Faz uma foto. Então, voltando
voltando à sua pergunta, a foto do Hubble também tem um pouco disso, porque você está fotografando a imagem de um universo que está num movimento violento, como o Agnaldo falou, né? Só que a foto, do jeito que a gente vê, enfim, num tempo curto assim, ela dá a impressão de mobilidade. Por isso a gente precisa desse recurso científico para entender melhor os processos, porque você vai olhar a história da representação do código na ciência, de início o que é que se pensava? Que a gente estava aqui na Terra, era o centro de tudo, e existia uma casca de estrelas ao redor. Faz sentido. Isso é o que o olho vê. Você olha para cima de noite e vê uma... Você vai lá saber que tem trilhões de galáxias, bilhões, não sei o quê. Fora que muitas dessas estrelas já morreram. Sim. Agora que as luzes estão chegando. Ela tem uma pergunta para você. Você está falando sobre o espaço, mas o subsolo também, o mineral, o cristal, e ele tem essa representação total, né? Chamada pedra de lodo, não sei se você conhece. Pedras de lodo. Era no sertão da Bahia, onde tem o mar variado, os cristais. Quando eu cheguei aqui e vi, é idêntica, parece que você copiou aquilo nas suas pedras. Porque essas pedras já foram lindas em outra era geológica. Por isso. A total representação que você está falando do espaço, mas lá no sertão da Bahia eu posso ter mandado também para você. Não, isso. Eu vou gostar de ver. Até porque é minha vizinha. Mas as suas telas representam cristais. É dentro das cidades, Sim, mas elas não representam, elas funcionam como esses cristais funcionam. Aí você está falando que é a natureza da desenvolvimento, então você deve ter visto essas pedras. Talvez não essa especificamente, mas é claro que eu vi isso em mármores e pedras diferentes, ou uma questão geológica. Você vê todas as cidades aí dentro, é incrível, eu tinha caixa disso. A diferença é que a organização, a estrutura visual, no geral, é diferente. O que eu faço aqui é usar um pouco esse movimento, mas quem vai construir sou eu. Essa é a diferença. O controle Essa é a diferença. O controle é meu. Só aparece uma mancha, um escuro, uma cor em algum lugar, porque eu determinei. Não acontece, certo? Agora, eu aproveito isso tudo. Aproveito esse movimento, é como se eu pudesse conduzir. É uma pedra que se forma cidade, assim, existiu aí. Eu achei que você conhecia. Mas olha. Mas eu estava falando da coisa do Hubble, ele fixa uma imagem e você tem a impressão de que a coisa está e não é. Está tudo em movimento. De certa forma, sabendo disso, eu também ajo sobre a superfície aí, de forma a devolver um pouco do movimento da imagem. Porque eu estico certa região, do mesmo jeito que eu estico certos trechos da Terra. Esticado mesmo. Uma estrela que é redonda, ela fica meio ovalada. E isso para o olho funciona como um índice de movimento. É essas soluções não existem nas imagens. E isso na verdade, é uma colagem de pedaços diferentes do espaço. Não é uma imagem só. Sempre nessa galáxia aqui, veio de outro canto, esse pedaço do espaço, essa outra galáxia. Eu tinha percebido Mas a gente não, mas a astrônomo, quando olha para isso daí, a primeira coisa que você tem que lembrar, eu estou em casa, já é sobre fluxo. Essas imagens que as estações orbitais oferecem, elas são sempre uma montagem de centenas de imagens, ou seja, existe um fluxo de tempo que é do início, aqui canto inferior até o superior, que leva um dia para produzir. E não são apenas uma imagem de cada um, você tem que fazer em torno de 5 faixas de frequência para identificar o hidrogênio, esse mesmo fluxo acontece
Ou seja, ela capta cartesianamente. Está feito o cálculo para se fazer assim. Não precisava ser assim, mas eles fazem cartesianamente. O seu trabalho da pintura, ele acontece simultaneamente com os seus gajos que você vai construindo. Por isso que isso lembra a aquarela, porque onde se trabalha mais com água do que com a tinta, com o pigmento. E a aquarela, no seu trabalho, ela não está exatamente nas manchas de cor, ela está naquilo, apesar de serem recortes nebulosas, isso aqui sempre chama muita atenção do que seria o fundo. E o fundo do espaço é uma área imensamente maior do que aquilo que a gente está vendo, que é o que interessa cientificamente. É onde tem mais nada, ou seja, mais matéria escura, mais matéria que a gente não vê, né? Nada entre aspas. E mais escuro, só que as suas imagens, tanto as fotos como... Ali, é claro, o truque é simples, é uma imagem invertida aí dentro. Né? Aqui você utiliza o fundo branco, mesmo telas que não tem tanto trabalho na área em branco, como aquela, que a gente vê textura, né? A gente vê que você não trabalha com o recurso do recorte de planos, mas colocar esse primeiro plano e o preto seria o segundo plano, que seria a imagem normal do cosmos. Né? Para você chamar a atenção para esse primeiro plano, você faria o segundo plano preto. A sua pintura não, a sua pintura ela é pintura mesmo, ela é bidimensional, é unidimensional. Eu não tenho nem interesse em enganar ninguém, isso aqui é uma pintura. É fazer uma crítica à coisa da representação, né? Que a gente sempre tem essa história da questão da Minas grega, da pintura como o Renascimento que retoma isso, a pintura como a janela do mundo, recurso matemático de perspectiva para enfiar uma tridimensionalidade no espaço, sabe? A sua matéria escura ela é RGB, na verdade. O branco é o resultado da soma das coisas. É isso aí. O mundo não é assim, né? Mas é isso, Pois né? é. Mas quando você trabalha com pintura, não. É isso, justamente. O próprio livro, na verdade, a gente está tentando entender o que é isso, né? Porque matéria escura e energia escura, até outro dia que eu nem sabia que existia. É um troço ainda que está, enfim, a física hoje está dando cabeça para baixo. É uma coisa que eu acho muito legal. Até os cosmólogos, por exemplo, chamam o que a gente está vivendo hoje de era de ouro da cosmologia. Como o melhor época para se ter nascido, para ser cosmólogo. Porque está tudo assim, com essas novas informações que estão sendo colhidas de telescópios e tal. Você tem uma massa de dados, de coisas estranhas, de possibilidade de testar certas teorias que você não tinha antes. É melhor ou pior. Não, é melhor, porque isso é melhor, né? Qual é a graça de saber tudo? Não tem graça nenhuma. Você tem uma estrutura espacializante, digamos, um termo de beleza, que é o retângulo branco. Você tem vontade de ir uma cor branca, um retângulo branco? Como que você está pensando futuramente em sair para uma dimensão fora da Terra? Ah, não, eu adoro esse plano, esse bidimensional. Eu acho isso incrível. Mas eu sou engenheiro eletrônico, né? O negócio mais abstrato que existe é engenheiro eletrônico, que só lida com esquema. Engenheiro eletrônico não vê nada, não escuta nada, você só vê um esquema e mede um sinal, que é uma forma de onda assim, e vai tudo por inferência entender o que está acontecendo lá. Você tem um esquema, que é um índice, não é a coisa em si, não é uma peça mecânica que tem um desgaste. Então eu já tenho essa tendência, sabe? E na pintura, eu acho bacana, tem um limite que parece uma profundidade, mas não é profundidade, é uma coisa como se fosse um espaço meio comprimido, sabe? E eu acho que a forma de usar esses escuros, esses quadros, tentam de alguma maneira enriquecer isso, porque a aquarela não é boa para isso, para esses escurões não, sabe? Por aqui podia ser, mas não só, porque eu preciso de pigmentos, como eu falei, que tem densidade maior, e a aquarela é só fininho, é só pigmento fino. É a definição da aquarela, por isso que ela é usada normalmente para fazer transparência. Ela é concebida para isso. O acrílico tem essa vantagem, tem essa flexibilidade. Eu só mudar um pouquinho do que eu comecei a falar. O final do professor falando sobre identidade. Falou sobre a individualidade. Igual uma característica da época, no sentido do individualismo.
E a busca que você tem em relação aos movimentos naturais, aos fluxos naturais, a lida que você tem em relação a esses fluxos, elas te colocam num lugar, meu ver, de identidade e de relação de identidade com o fluxo natural. Ou seja, a minha pergunta anterior, quando eu estava dentro, eu dizia, a minha curiosidade é como você sente a conexão entre a tua percepção da realidade, a tua sensibilidade sobre a realidade, e como isso se representa, não no sentido de representação, mas como se formaliza, na verdade, no fluxo que você induz a se construir. Porque o que eu tenho buscado pensar a respeito é que tipo de identidade é essa que tem uma amplitude que não é do indivíduo, mas é de um ser que conversa de forma cósmica, conversa com o transcende. Né? Se isso faz sentido para você, se isso faz sentido, a minha pergunta é se isso faz sentido para você, essa relação com a matéria como um espelho de uma realidade mais ampla na qual você pertence, na qual você se integra e se comunica, e se lida, digamos assim, entra no fluxo. Se isso é uma coisa que você sente, de fazer essa sentido. Porque, enfim, eu estou lidando com um processo que é natural, mas eu sou agente. Ao mesmo tempo, eu sou agente até um certo ponto, eu tenho limites. Isso para mim é um pouco metáfora da própria vida, sabe? O fluxo da vida como um todo. A gente é natureza. A gente não é um troço que está fora de nada. A gente tem bicho que vem aqui dentro da gente, tem consciência da gente, a gente é água, de grande parte. Porque essa talvez seja a grande questão que o Aguinaldo coloca, uma questão do individualismo, que seria exatamente a alienação da natureza. A alienação do indivíduo alienado da sua participação cósmica, da sua participação universal. Que seria uma situação distinta da individuação, que é exatamente a consciência da participação, a consciência do pertencimento. Enfim, eu sinto por aí, sabe? Essa conexão com esse movimento, mesmo quando está acontecendo a cultura, às vezes o pessoal pergunta, esse trabalho você passa mais no fogo, isso aqui você está não sei o quê, isso não pode acontecer. Tem que estar muito concentrado dentro do negócio, se você estiver nervoso, vai tudo para o pé. Esse negócio é muito bom, a gente tem um excesso de alguma coisa que perde tudo. Sabe? Manuel, você já se deu conta que você é um alquimista da galáxia? Gosto muito da palavra alquimista, mas. Não seja curioso, seja alquimista de verdade. De certa forma, se você pensar o alquimista como um sujeito com práticas assim, de transformar água em ouro, ou coisa que valha, pedra filosofal, por aí vai, não está muito longe disso aqui não, porque eu estou criando uma relação de causa e efeito aqui entre lugares e espaços que não se comunicam e de uma maneira que seria impossível, pelo menos pela física nossa aqui. Talvez em outro universo paralelo, não sei. Mas aqui, uma galáxia como aquela daquele jeito, é impossível. Não existe isso, sabe? Só não deixa de ter Juízo, né? eu acho que tem até demais. Todo alquimista. Muito interessante também o que o senhor estava falando. A pintura é uma experiência. Nesse sentido, é uma experiência integrativa, né? Extremamente especulativa. Até você agora falando de dinheiro eletrônico, né? Indução, né? Então, assim, essa materialidade da experiência do fazer, da cultura, né? Ela é um processo que vai além do pensamento, porque você está ali, o teu corpo está ali, e o teu corpo é tua mente, e essa experiência é algo que nenhuma escola, nenhum lugar vai te dar. Exatamente, acho que a cultura da arte é talvez uma cultura de concretude.
certo sentido, não há um maior materialismo do que realmente integrar tudo. Né? Num mundo tão dividido, num mundo que tenta perceber tudo de forma compactual. Então, eu queria te perguntar se, por exemplo, essas culturas, nesse tamanho, elas são do corpo também, né? Isso é uma questão assim, se você pode falar um pouco sobre isso, e entendendo o corpo como esse processo de integração. Né? E você tem, assim, o desejo de fazer coisas muito grandes? Você gostaria de ter, por exemplo, uma exposição à piscina olímpica para fazer uma coisa gigantesca? Você sonha com isso? Se eu fosse a Michel, eu só fazia. Mas vamos supor, assim, se a gente concretiza os nossos sonhos, né? Eu te digo assim, esse tamanho que existe aqui é o tamanho viável, mas você sonha nisso também de uma forma cósmica? Tem coisas assim, anotadas que apontam para isso aí, mas aqui na pintura, eu tenho essa vontade da escala, porque primeiro por uma questão prática. Na escala maior, eu tenho mais margem de manobra. Mas você não consegue, você tem que ter limite do braço. Não. Você consegue entrar no braço. Isso aqui, eu gero aqui, é baixa 3. Eu jogo uma acumulada aqui e faço o negócio andar 4 metros sem nem tocar na tela. Não tem função. Não, mas 3x3, no meio você não consegue chegar. Esse trabalho, esse trabalho essa pintura dividida não responde um pouco disso, está me intrigando. Eu faria uma pergunta bem simples. A pintura. Você poderia ter isso no suporte só? Poderia se eu tivesse um rolo de tela desse tamanho, uma folha de compensado desse tamanho. Aí tem um problema muito pragmático. Né, não é o teu espaço, o teu corpo percorrendo isso. Isso aqui eu tinha vontade de fazer uma coisa maior, só que eu não barrei desse problema. Eu tenho um rolo que tem 1,80 m e a folha de compensado também tem um limite. Eu sigo isso no compensado para trabalhar. Depois que vai pro chassi. Depois que vai pro chassi. Ela tem que estar muito plana, sabe, no compensado, porque inclusive o compensado tem o tamanho da imagem, mais 3 cm de cada lado, que é para a lateral. Porque eu uso, como não interessa a dimensão de objeto da pintura, eu uso o chassi mais fino possível. E de forma a fazer a pintura continuar para a borda. Porque você olha de lado e a coisa flui, esse movimento não é parado por um chassi, por uma moldura. Porque eu estou falando do movimento de espaço, não faria sentido bloquear isso na bola. Então, quanto menos massa desse objeto, para mim, melhor. Faz um trem para o quero saber se quando você começa a produzir uma tela, você tem um embate com escala cromática. Se você se preocupa com cores quentes, cores frias, como que você lidar com a cor? Cor, para mim, ela é formadora de espaço, sabe? Porque quando a gente olha para um negócio assim, o olho, quando vê um determinado tom de verde aqui do outro lado, ele associa. Ele tenta criar uma conexão de plano de atenção entre uma coisa e outra, sabe? Então eu uso um pouco muito nesse sentido, na organização do espaço, na criação dessa multiplicidade de planos estranhos, de comunicações esquisitas, sabe? Isso me interessa. É como eu estava falando, se você olha no detalhe, cada movimento aqui, você vai embalar em coisas que você não faria de outro jeito, simplesmente no seu racional dentro do processo tradicional. Eu aproveito certas coisas que vão acontecendo naturalmente no fenômeno e incorporo, sabe? Mas é por aí. Mas é claro que eu sou pintor, né? A gente quer harmonia de cor, a gente quer existe isso. Tem polo que é isso. Uma vez eu tive uma discussão com o Pagado, com aquela coisa de briga de polo, que era ao louvo, só se interessava
na coisa da linha pelo espaço. Não, pai. E esse vermelhinho aqui? E esse verdinho aqui, isso é coisa do pintor, não vem me enganar não. Não vem me enganar não, porque senão a pintura dele era muito grande. Pelo que você falou, nessa questão da falando do seu processo, me veio uma pergunta assim, que é uma coisa que eu sempre me faço também, né? Durante todo o processo de trabalho, desde a pesquisa até o trabalho pronto, sempre tem um momento que eu acho que cada artista tem o seu, que é onde ele acha que efetivamente acontece o trabalho dele, dentro de todo o processo. Para você, aonde é esse ponto? Eu tive a impressão de que é quando você está fazendo, você está controlando todas essas questões, né, todas essas coisas, está controlando a matéria, está pensando nisso. Aonde é que acontece? Nessa fatura ou quando o trabalho está efetivamente... Eu vou te falar que, para mim, seria sentido na vida toda. Desde que eu comecei o primeiro a busca no papel, porque eu não consigo separar muito dentro de um trabalho. Assim, eu vejo isso aqui como sequência daquilo, que foi sequência do outro. Enfim, não, isso que você falou dentro de uma tela. Não, dentro de uma tela. Vamos supor, você está fazendo um trabalho, né? Aonde ele, por exemplo, essa tela para você assim acontece, que tipo, onde você se diverte mais, sei lá, eu faço isso por causa disso. Na construção, né? Aí tem um lado quebra-cabeça do negócio. Porque, enfim, esse artista lá nesse José Cláudio, ele dizia que a pintura nada mais é do que um poço de problema. Tem esse lado pra mim. Pra mim é magnético, tem gente que fica viciado nisso, como digo sempre, com quebra-cabeça, aquele negócio. Tem um quê de jogo aí na história. E no meu caso, é mais, talvez instigante ainda, porque tem uma porcentagem ainda que foge ao meu controle. Sabe? Como na vida, né? A gente tem a impressão que está controlando e de repente alguém puxa o tapete e você já era. Sabe? Enfim. Agora, tem uma coisa que eu queria falar sobre essa dimensão estética, pegando a deixa da cor e ampliando um pouco. Me interessa muito aqui colocar não só a coisa da cor, mas da forma desse jeito, porque, pelo menos para mim, é uma forma de criar um embate entre uma coisa que é estética pela cultura, enfim, pelos cânones da arte, e em contrapartida tem uma dimensão da natureza, que estou me expressando mal, mas é o seguinte, tem um movimento aqui que é natural, que a gente associa a rio, a natureza, ao mundo, etc, etc. E que a gente tem uma tendência a achar beleza nisso. Ninguém sabe por que, certo? Isso é uma coisa que me instiga. Essa função estética dentro dos processos naturais. E aqui, de certa forma, eu estou criando um curto-circuito das duas coisas. Por um lado, essa beleza que vem do processo que é da natureza, e por outro, um processo que vem da cultura, que é uma escolha estética, de cor, de forma, de ajuste de valores e tal. Quer dizer, são as duas coisas que estão operando em conjunto. Isso me interessa. Não sei se eu fui como se você estivesse próximo de um mistério, de um grande mistério. Oi? Se você estivesse próximo de um grande mistério. Eu gostaria muito de entender essas coisas, sabe? Inclusive, tem certos processos da própria ciência que passam por aí e ninguém explica, sabe? Tem N histórias, por exemplo, a história do modelo helicoidal da estrutura do DNA, o Francis Crick e o outro, eu esqueci o nome, eles estavam competindo com outro grupo em Oxford para quem descobrir a primeira estrutura do DNA. Eles foram o primeiro, acertaram a primeira. Eles tinham várias hipóteses para testar. Testaram uma, que foi a helicoidal, porque disseram é linda demais para estar errada. Estava certo. Isso é uma coisa muito doida. Ninguém entende isso. Ninguém entende isso.
Você vê, às vezes, por uma opção, por exemplo, uma outra coisa, nessa série, esses espaços escuros que aparecem no Hubble, que todo mundo entra, principalmente naquela que lá fala do buraco negro. Deixa, para mim, é um outro exemplo curioso desse tipo de relação, porque isso, na verdade, como a imagem está invertida, o que era branco virou preto, isso daí era um ponto de luz. Eles são sempre na galáxia. Mas na hora que eu fiz essa operação tão simples, de dar a cor e inverter, virou um buraco negro. Só que da última década para cá, a gente sabe que no centro de toda a galáxia tem buraco negro. Veja que coisa bizarra. Isso pode ser uma coincidência. Sei lá. Sabe? Então essa discussão da estética, da beleza, é um negócio muito instigante, nada resolvido, nada. Nem na ciência, nem na filosofia, nem no lugar nenhum. Por isso que me interessa tanto. Às vezes você tenta excluir o discurso, negando radicalmente, como já aconteceu com tantas épocas, mas ninguém consegue. Ninguém consegue. Nesse processo da sua pintura, você elege a situação do quadro, o que tem que ficar em cima, o que tem que ficar embaixo, ou ele pode ser vertical. Isso, como eu Você trabalho deu- no chão não tem nem em cima nem embaixo. Então, Mas às na vezes hora eu de começo colocar- pensando numa orientação e depois já, às vezes fica perdido. Mas na hora de pinturar a parede, Aí depende da situação. Às vezes eu quero tirar proveito de uma montagem da verticalidade e eu vou para a vertical. A não ser que no caso específico eu precise, eu acho que a pintura só funciona naquela posição. Mas Pode em geral, existe um sentido que o olhar, né, determina uma harmonia melhor, né? eu tento, no chão, eu tento trabalhar para que funcione de todo lado. Eu estou rodando, sabe? Agora, Mas essa essa vertical poderia verticalidade, ser quando você coloca na vertical, a gravidade começa a operar na percepção. Sim. Mas essa tela, ela poderia ser exposta de cabeça para baixo, ao contrário, Aí na vertical eu prefiro ela assim. Porque o que acontece é o seguinte, eu falei que a percepção, quando você coloca alguma coisa na parede, o que a gente aprendeu sobre a gravidade, com experiência ao longo da vida, vai atuar aí. Então você começa a olhar espumos e tal, como pesos de coisas que estão sendo arrastadas, puxadas e tal, sabe? Então se você orienta a tela de uma determinada maneira, você está jogando com essa percepção. E para enfatizar certas coisas, você opta por uma arrumação ou outra, sabe? Se você bota muito peso embaixo, você vai acomodar o negócio de uma maneira mais estável. Se você quer uma tensão, quer uma coisa mais aérea, você joga para cima, como eu fiz aqui. Essa questão que você colocou da estética e da beleza da natureza, que é uma coisa que a sua instiga, toda a cultura elegeu valores de beleza e tal, de certa forma, na sua origem, referências da natureza, coisas da natureza que foram formalizadas como valores de beleza e tal. Só por cultura decadente, lá na frente, quando perde o fio da meada, é que começa a ver coisa feia como coisa ruim, uma inversão. Começa a. Enfim. O feio é sempre negativo. É uma questão negativa. A gente não sei, acho que a gente vive uma época que há uma falta de percepção que seja um sentido de beleza, talvez. Eu acho que tudo é possível, tudo. Não sei. Eu acho que se expandiu o campo, né? Pode ser. Tem coisas que lidam com questões que são de outra forma. Mas você não estaria, talvez, buscando, não sei se consciente ou inconscientemente, uma equação de estética, equação estética, que volta a uma referência natural, como um elemento de beleza ou como um elemento de prazer, de prazer estético. Sim, sem dúvida. Por essa razão também que eu falei, né? Por ser uma coisa, isso daí é uma coisa misteriosa. Por que você acha o mar bonito?
Você responder, tá uma cerveja aqui, não tem. Entendi. Precisa saber por quê, né? Também. Entende? Não sei. Talvez precise. Talvez se a gente entender isso, a gente entenda o resto todo. Sabe? É um negócio muito estranho isso daí. Estranho. Sabe? Enfim, e é um troço que culturas diferentes lidam com isso de maneira diferente. Ao longo do tempo, ou geograficamente falando. Essa dimensão cultural que vem e que molda a percepção, né? Sabe? Você vai na China, os caras têm uma sensibilidade que é diferente. Já começa pelo aprendizado da caligrafia, por exemplo. É muito mais fácil um chinês entender o que é um bom desenho do que um europeu ou a gente, um americano. Muito mais fácil. A caligrafia dele é desenho. Se não for desenho, sai. Não funciona. Sabe? Tem uns quadros também igual, eu curto bastante. Ele fazia xixi nos quadros, né? Tinha aquela reação. Nunca pensou em mim. Só dá uma amarela diferente. Não chega nada. Não, mas aí aí falando sério, lá o Andy Grove ele está lidando com uma reação química real, uma oxidação. Porque a urina reage com aquela coisa que está na terra. Aqui não tem reação química nenhuma. Aqui tem, são pigmentos que são inertes, que não reagem entre si. É uma coisa de mecânica de fluido, como o Agnaldo coloca no texto, sabe? Não tem transformação aqui de elementos, não. Você tem mudança de estado de energia. É uma liberação de energia que ocorre para provocar o... E fazer xixi no chão também é de uma cara, né? Também é de uma cara. Mas a urina pálida, bronze, é muito usada. Até a gente sabe na cultura das cavernas, os caras usavam como solvente, tá vendo? Não, só quiser. Tem vários cores. 40 mil anos Beiradas de calçado de manhã, onde fica muita gente acumulada na manhã seguinte, a ureia funciona ali com um corrosivo. Não é que é? Um monte de gente dormindo na calçada, sem ferro, não importa, a ureia funciona com um corrosivo. Tive um momento que a coisa ficou redonda. E aí acho que é interessante. Foi realmente um privilégio. Essa oportunidade eu agradeço pelo espaço que vocês abriram aqui, porque isso devia ser muito mais estimulado. Esse encontro de artista e público, que as pessoas saibam como é que o trabalho vai ser realizado. Acaba tendo uma mistificação, se aproxima, isso fica revelando certos aspectos que são muito importantes para todos. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer especialmente ao